Como você costuma enfrentar suas dores? Será que você faz birra, manha ou tem uma aceitação interessante? Consegue até de alguma forma tirar proveito de tal situação? Bom, para que eu não precise lidar com a minha dor, eu vou te pedir que se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. A tua participação é muito importante para que o projeto ganhe vida e permaneça. E agora, chegando ao tema proposto, puxe tua cadeira, sente e reflita. Olá, meu nome é Ricardo Antunes Estefal, mais conhecido como Kaido. Sou psicólogo e hoje vou tentar gerar aqui algumas reflexões a respeito das situações que nos geram dores. E penso que, a princípio, é importante a gente classificar algumas delas. Por exemplo, a dor pode acontecer em diversas esferas. Ela pode surgir através de uma dor física, emocional, quem sabe por um prejuízo financeiro. São diversas as possibilidades que podem acabar acarretando em dor. Então, o que fazer? Como perceber? Como vencer essas situações difíceis e se realmente elas podem trazer algum benefício ou ganho? Vamos pensar então. A princípio, eu, particularmente, gosto muito da ideia de entender a dor como uma espécie de ensino, como uma espécie de aprendizado. Quero deixar bem claro aqui que, diferente talvez do que muitos coaches pregam com o discurso de autoajuda, que sinceramente eu entendo até como algo violento, a gente precisa trabalhar enquanto os outros dormem. Não, entendendo de uma forma diferente e pensando no que realmente a mensagem da dor pode estar nos trazendo e tentando acolher de uma maneira digna. Eu penso que o nosso sofrimento pode sim servir como um aprendizado, mas para isso é extremamente importante que a gente entenda, perceba, acolha a situação. Por exemplo, quando se trata de uma dor física, hipoteticamente vamos pensar em alguém que passa horas sentado numa cadeira trabalhando, começa a sentir uma dor na coluna. Talvez essa dor possa estar mostrando que essa pessoa precisa ter mais tempo com a sua família, que essa pessoa precisa ter mais qualidade de vida e que o trabalho está tomando conta. Muitas vezes é através da dor que a gente desperta. Se a gente pensar, por exemplo, em uma dor emocional, afetiva, vamos simular a situação do fim de um relacionamento. Nessas horas que muitas pessoas resgatam a autoestima, voltam a estudar, procuram novas oportunidades, ressignificam a autoimagem. É muitas vezes com a dor que a pessoa volta para a vida e de uma maneira talvez muito mais digna, muito mais segura. Eu gostaria de pedir aqui para você que se sentir confortável em estar partilhando com a gente alguma dor, se você realmente concorda que a dor ensina, ou se você tem um ponto de vista diferente, deixe seu comentário. É importante para que a gente possa ampliar a discussão e, dessa forma, gerar mais reflexões, já que este é o verdadeiro objetivo do canal. Voltando para a reflexão, eu entendo que as dores se tratam de algo inerente ao ser humano. Todo ser humano sente dor e ela faz parte da nossa história. A gente já aprende a conviver com a dor desde criança. O problema é quando a gente desenvolve o que a gente chama de fixação, que é uma espécie de aprisionamento a dores que a gente sofreu talvez lá na nossa infância, que já faz décadas que a gente passou por determinada situação e ela ainda continua viva, ela ainda continua presente em nossos corações. É importante que a gente consiga ressignificar
Eu não estou dizendo banalizar de maneira alguma, mas que a gente consiga ter um olhar diferenciado para algumas situações e, quem sabe, amenizar a dor e aprender com ela. Por exemplo, vou trazer mais uma situação hipotética. Imagine que o meu pai ou a minha mãe foram extremamente violentos comigo e, em algumas situações, inclusive, me deixaram um tanto quanto traumatizados por tantas imposições, por tanta falta de respeito, de escuta. Mas, quando eu começo a analisar o contexto de uma maneira um pouco mais coerente, talvez eu perceba que esse meu pai ou essa minha mãe, eles são pessoas negacionistas, são pessoas com um baixo grau de instrução, são pessoas que já sofreram muito na vida e que a intenção deles, inclusive, era de me proteger e não de me fazer mal. Quando eu consigo ampliar a consciência e entender que erros são normais e que é através dos erros que a gente cresce, nós não conseguimos despertar a consciência da noite para o dia. É algo gradativo, é algo que precisa de um tempo para o seu desenvolvimento. Eu consigo deixar no passado algumas situações que podem estar me amarrando e me pesando até os dias de hoje. É extremamente necessário que a gente consiga acolher a nossa própria história, tudo que a gente viveu. Parece que nós nos culpamos além de culpar os outros. Talvez a gente esquece e tenta até desconstruir as condições humanas. Se eu, quando era criança, não tive determinada postura que hoje eu penso que deveria ter, não é porque eu era ruim. Talvez é apenas porque eu era uma criança. Isso faz parte da condição humana, que a gente consiga respeitar, acolher, entender que tudo que a gente passou pode, de certa forma, falar, conversar com a gente, com a pessoa que nós nos tornamos. Eu gosto de uma frase do Freud que ele diz: nós somos quem somos porque fomos quem fomos. Que a gente possa olhar para a nossa história com mais carinho, com mais atenção e entender que hoje talvez eu sou a minha melhor versão. Eu com mais recurso, a com mais experiência e, sem dúvida nenhuma, a com mais resistência. Como já diria a canção do nosso querido Belchior, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Espero que essa simbologia possa te ajudar a refletir e que, mais uma vez, o vídeo possa ter contribuído, fazendo jus ao nome do canal. Sente e reflita.